fim dos tempos, só há tempo para viver o que te interessa, para secularizar o sagrado e sacralizar o banal. E para nós, criadas no caos, samambaias de asfalto, esperar o fim é tônico de ação e vida. Somos pessimistamente esperançosas e apocalípticas até os últimos dias. Eu sou Nathalie Neri e esse é o seu podcast dominical sobre a vida. Ai, que saudade que eu estava! Gente, quantos anos, vai? Pô, vocês estavam com saudade, né? Nosso pequeno hiato demorou só um momento, entendeu? Vocês nem sentiram, apesar das mensagens lá no meu Instagram. Mas eu tenho que confessar que isso tudo ainda me deu ainda mais vontade de voltar. Porque agora eu sei que vocês gostam do podcast. Então, eu já vou começar pedindo ajuda, hein, gente? Não esquece de avaliar o podcast aqui, dar 5 estrelinhas pra gente. Porque voltamos. E voltamos com tudo. Porque, inclusive, se você quiser não só me ouvir, você pode me ver, tá? Provavelmente você me conhece, mas se você entrar nesse podcast, assim, do nada, né? Saiba que eu tenho um rosto e que esse rosto está aparecendo em vídeo. Se não estiver aparecendo em vídeo na plataforma que você estiver ouvindo, está lá no meu canal no YouTube, Nathalie Neri, tá? Completo, com imagem e também nas minhas redes sociais, Apocalípticas dos Últimos Dias e Nathalie Neri. Aí ela já começou assim, ela já começou divulgando, ela já começou falando das novidades, muita coisa aconteceu, né, gente? 2025 tá aqui. 2024 foi uma loucura pra mim. Uma loucura, assim, não no sentido figurado, realmente, literalmente foi uma loucura, porque inclusive eu fiquei muito doente, né? O podcast começou depois disso, eu já estava um pouquinho melhor, na verdade o podcast, o Apocalípticas, foi o que eu consegui fazer depois de muito tempo de cama, e foi literalmente uma loucura, não estou usando literalmente errado, como as pessoas têm pego ranço no Twitter. Mas foi sim literalmente uma loucura, porque no meio de 3 meses adoentada, em que eu tive uma crise de rinite absurda, porque eu me mudei para minha obra, caso você não saiba, de problemas da minha vida nesse nível. E o que me aconteceu foi que eu fiquei com uma rinite muito absurda, no meio disso também peguei H1N1, no meio disso também parei com os meus remédios psiquiátricos. Sim, gente, ela toma remedinho para ansiedade, para depressão. E eu tava ótima, só que alguma coisa me aconteceu errado. Boicotes, né, gente? Não exista nada que esteja tão ruim que não possa piorar. A gata tava toda fodida, toda ferrada de saúde, e claro que ela esqueceu, simplesmente esqueceu de tomar os remédios. Meus remédios acabaram, gente. Minha cabeça estava tão ruim que o balcão que eu deixo eles, enfim, acabou. Limparam o pote vazio e eu nem lembrei que eu tinha que continuar tomando e pedir de novo na farmácia. Então eu fui lembrar o quê? 2 meses depois. Então assim, gente, quando eu comecei o podcast ano passado, eu não estava nada bem. Eu estava me recuperando de um desmame de remédio, sabe? Um desmame feito de qualquer jeito. E a minha psicóloga e minha psiquiatra estavam me dizendo que muitas vezes o processo do desmame do remédio, ele pode ser até mais violento do que tomar o remédio em si, sabe? Do que começar uma medicação. Enfim, isso fez com que muita coisa acontecesse no final do ano. E aí, gente, mudei, entendeu? Pra quem não sabe, eu tenho cabelo verde. Eu tenho, gente, ela ainda faz parte da minha personalidade, vocês estão entendendo, né? Mas eu tive cabelo verde por, o quê? 10 anos? Por aí, gente, 8, assim, foi muito tempo. E eu sempre amei cabelo verde, sempre foi o cabelo que eu quis ter quando eu pensava em mim, na minha vida, em quem eu era, na minha identidade. Que foi maravilhoso esse tempo e, assim, pode ter sido pelo desmame dos remédios psiquiátricos. Eu tô zoando, não foi, gente. Eu tô usando isso como uma alegoria pro meu destempero, entendeu? Pra minha necessidade de olhar pra mim e observar o que precisava ser transformado, porque claramente eu estava, né, me autodestruindo, boicotando ou, enfim, simplesmente não me cuidando. Afinal,
fiquei 3 meses doente, né? E não é porque minha imunidade estava 10 de 10. Eu precisava observar algumas coisas em mim também, além da minha saúde mental. E eu confesso pra vocês que eu me considero uma pessoa muito estável. Eu juro, assim, eu sou uma rocha, entendeu? Sabe? Como é que era uma passagem da Bíblia? Ai, gente, esqueci, tinha até uma música. Mas é dizendo que, tipo, o não servo de Jesus, vocês sabem, né? Eu sou meio bíblica. Construiu a sua casa sob areia. E o servo de Jesus construiu a sua casa sob a rocha. O que significa essa passagem bíblica da construção civil? Basicamente que quando você tem boas fundações, a sua casa não se abala, né? Basicamente isso. Na Bíblia quer dizer, tenha Jesus, construa a sua vida em cima de Jesus, de Deus, porque quando o vento vier, a sua casa não estará construída sob areia, não vai, sei lá. Vocês entenderam, né, gente? Inclusive, essa alegoria, ela é maravilhosa, assim, porque não sei se vocês tiveram já a infelicidade de serem vizinhas de uma obra de prédio, né? Porque é algo que você precisa estar em um prédio ao lado para notar. Eu mesma, infelizmente, passei por isso por mais de um ano e meio, e da minha janela eu conseguia ver exatamente o que acontecia. E por que você só percebe isso se você morar ao lado? Você não consegue perceber isso se você passa na rua? Porque tem tapume, gente. Eles colocam um monte de tapume, então você não vê o que está acontecendo. Mas quando você é vizinha do prédio, ou quando você pode observá-lo, observar a construção de um lugar acima, ou de um lugar assim um pouquinho mais alto, sei lá, uma varandinha em algum parque, um morrinho, você começa a perceber que a maior parte do tempo que um prédio demora para ser erguido é na construção ali, na parte dos fundamentos, entendeu? Esqueci o nome, gente. Nessa parte de baixo, né? Nesse buraco que você cava no chão, que tem aquelas máquinas terroristas que fazem um barulho infernal e que garantem que, enfim, você vai ter construído a sua casa sob a rocha. Claro que no caso da construção civil metropolitana, você constrói sim a sua casa sobre a terra, mas muito provavelmente é uma terra muito bem aplanada, uma terra muito bem cavada, uma terra, né, que passa ali por uma série de análises, né, de engenheiros e pessoas que entendem de terra e profissionais da área. Então, observar isso te faz entender quais são as reais necessidades de um ser humano, né? E eu, sendo uma pessoa que recentemente pôde observar muito a construção civil trabalhando na criação de edifícios e também como uma pessoa criada em berço evangélico, eu confesso que eu me considerei durante todo esse tempo a pessoa mais sólida possível, né? Eu sou quem eu sou e esse é um dos motivos de maior orgulho que eu tenho, sabe? Tipo assim, eu tenho vários problemas, mas não saber quem eu sou não é um. Assim, eu me orgulho disso, de verdade, gente. Nossa, tá tocando um pagodão aqui. Assim, eu demorei muito tempo pra me entender, sabe? Pra olhar pra mim e falar, putz, essa sou eu. E, inclusive, o meu conceito de essa sou eu é mutável. Eu sei que essa sou eu, às vezes, é instável, que essa sou eu passa por transformações que, às vezes, alteram o rumo da minha vida. Então, assim, o essa sou eu, o me conhecer, significa conhecer as coisas que eu sou, de fato. Não só, tipo, o que é bom, ou o que é ruim, ou o que permanece. Também aquilo que é efêmero, aquilo que vem, aquilo que passa. E não foi pra mim um processo fácil me entender, me conhecer, saber quem eu era, né? Eu, inclusive, tinha muita inveja quando eu era adolescente de pessoas cheias de personalidade. Inclusive, se você ouviu na temporada passada o podcast, o episódio Ficha de Inscrição, você sabe que eu não consigo me definir em palavras, justamente por me conhecer demais, né? É uma contradição. Como eu posso me conhecer tanto e não ser capaz de fazer uma lista sobre quem eu sou exatamente com adjetivos? Eu não sei exatamente quem eu sou. Eu não sei se eu sou uma pessoa muito feliz. Eu não sei se eu sou uma pessoa muito triste. Eu sei que eu sou uma pessoa que lida de determinadas formas com determinadas situações. E essas situações podem ser alteradas dada a minha evolução natural. Ou seja, basicamente eu não sei nada. Mas não saber que eu não sei nada me dá exatamente o tipo de certeza que eu preciso para existir na Terra.
Porque eu estou aqui flexível, adaptável, me curvando como um bambu ao vento e não sendo rígida como uma árvore e quebrando com a primeira ventania, né? Outra parábola. Ela tá toda paraboleira, para as boleiras. Gente, olha, eu tô fazendo um negócio aqui junto com as minhas mãos, eu tô fazendo arte, tá? Eu tô fazendo artesanato enquanto a gente se fala, porque eu sempre faço alguma coisa com as mãos, só que geralmente é estragar a capinha do meu celular, né? Um pouco de ansiedade, talvez. Então, antes, quando eu gravava sem vídeo, eu estava fazendo algo com as minhas mãos. Aqui, pra quem tá vendo em vídeo, gente, eu não quero ofender vocês por não estar olhando pra vocês, mas eu nunca estaria olhando pra vocês, pensando num flow mais natural de reflexões, porque geralmente eu estou fazendo alguma coisa. Ou tirando cutícula, né, o que me prejudica, ou estragando a capinha do meu celular, o que também me prejudica monetariamente. Então, a gente se adapta e agora eu faço coisas com as mãos artesanalmente. O que é isso? Coisas que eu faço e que o objetivo não é o produto final, mas simplesmente o estado meditativo e, enfim, reflexivo que me traz. Vocês lembram onde eu tava, né, gente? Fui pro bambu, porque na verdade eu tava na fundação. Eu sou uma pessoa que, apesar de parecer contraditória por não conseguir me definir com palavras, me conheço muito bem e por isso não defino-me com palavras. E essa sempre foi uma grande alegria. Eu sei como eu reajo às situações, porque é isso, eu não posso me definir por palavras, eu não posso encontrar uma definição, eu não posso preencher uma ficha de inscrição sobre quem eu sou para entregar para algum analisador. Claro que em contextos de trabalho a gente dá os nossos jeitos, né, gente? Eu sou proativa, eu sou perfeccionista, entendeu? Não sou, mas enfim, a gente, né, tenta. É difícil você definir quem você é quando as situações não são claras. Se você me der exatamente uma situação hoje, se você falar como você reagiria se alguém entrasse hoje na sua casa dizendo que seus pais não são seus pais, você é adotado e na verdade você é dona de uma grande fortuna, mas para conseguir herdar essa fortuna você vai ter que abandonar a sua família como você a conhece. Talvez eu saiba como agir e eu falaria não, mas o meu coração gostaria de dizer sim e na verdade eu bolaria planos para tentar burlar essa regra e resgatar a minha família, pegar o dinheiro e depois fugir com eles para algum lugar e entender como eu poderia viver para sempre com outro nome. Tá, isso não foi bem uma reação, isso foi mais uma situação de isso ou aquilo, né, gente? Enfim, se alguém me dá um tapa na cara, eu sei como eu vou reagir, é um exemplo bem mais útil. Se alguém me dá um tapa na cara, eu não sei como eu vou reagir, porque vai depender do contexto, vai depender de o que aconteceu. O tapa na cara foi merecido? Não foi merecido? Eu acordei bem? Eu não acordei bem? Qual é a minha tendência? A minha tendência, com certeza, é bater de volta. Mas nem sempre eu vou bater de volta. A minha tendência, com certeza, é tentar chamar a polícia, mas... E se a pessoa que deve ser presa sou eu? Não, nesse caso também não é uma reação, é com uma consequência, né? Se eu merecesse ser presa, eu não tô reagindo, eu tô simplesmente tentando lutar pela minha sobrevivência. Mas vocês entendem? Se alguém chega e faz alguma coisa, vamos supor, alguém mentiu pra mim. Eu odeio mentira. Eu também odeio mentira. Tem alguém que gosta de mentira, tem alguém que intencionalmente adora ser ludibriado, alguém que vira e fala, meu Deus, eu adoro quando me enganam. Eu duvido muito que exista alguém que verdadeiramente possa dizer que ama mentira ou ama, sei lá, outros pecados capitais. Deixa a ambulância passar. Mas como eu lido, como eu reajo à mentira, vai depender do contexto. Eu imagino que eu vou reagir muito mal à mentira, mas eu também tenho certeza que eu vou tentar entender o porquê mentiu. Eu não sou a pessoa que só aceita os resultados. Eu gosto de questionar os caminhos, eu gosto de questionar os porquês, eu gosto de questionar os meios, né? Pra daí então eu conseguir justificar os fins. Os fins não se justificam por si só. Eu preciso compreender os porquês e, claro, isso parece ser bem errado, mas, enfim... Em resumo, eu acho que eu sei prever e imaginar em vários contextos e situações o que esperar de mim, porque eu estou acostumada
a ter determinadas reações e porque eu entendo talvez e me conheça muito bem a ponto de saber quem eu sou e o que eu levo em consideração na hora de existir no mundo. E por isso, eu me considero uma pessoa que construí as fundações da minha personalidade em rocha, entendeu? As coisas não me mudam fácil, entendeu? Não é, ai meu Deus, ela começou a andar com outras pessoas, ela vai virar outra pessoa, meu Deus, agora ela tem dinheiro, ela vai mudar. Não que isso nunca tenha sido um medo meu, eu jurava que, tipo, quando eu era adolescente, inclusive, adolescente nada, Nathalie, quando eu tinha, sei lá, gente, 22 anos, eu comecei a trabalhar com internet. Eu juro pra vocês que eu às vezes dormia de noite e aí eu olhava para os céus e pensava que eu só não me transforme pelo dinheiro, que eu só não me perca de mim mesma pelo desejo de obter cada vez mais e mais. Assim, querida, você não tá ganhando nada ainda. E mesmo quando você começar a ganhar, tipo, não é o tipo de dinheiro que transforma personalidades, que muda corações, que faz você trair famílias e apunhalar inimigos, sabe? Tipo... Então, né, enfim, mas naquela época eu tinha um preciosismo muito grande com não me perder pro dinheiro. Porque, enfim, fui criada num contexto em que a minha família romantizava a pobreza para se defender do fato de que éramos pobres. Então, todo rico era safado, todo rico era bandido, todo rico tinha tudo menos felicidade. Tem dinheiro e não é feliz? A gente pelo menos não tem e é. Enfim, esse tipo de conversa que a gente cria para se acostumar com as dificuldades, né? Para conseguir dormir e saber que sim, ele tá sofrendo em Paris? Ele tá sofrendo em Paris, mas ó, ele também sofre. E eu tô sofrendo aqui, em, sei lá, Americana, São Paulo, eu tô. Mas ele também sofre, né? É uma forma da gente se sentir menos incapaz, menos triste. Enfim, gente, tinha medo de me perder pro dinheiro, iludida, achei que ganhar mais do que o mínimo era me perder pelo dinheiro. Eu não tinha ideia do que era dinheiro, o que significava, e ainda acho que não tenho ideia do que significa de fato ser alguém com dinheiro, com meios a ponto de você questionar a sua própria realidade, quem é você, o que você acredita, etc. Só que todo esse processo, ele fez parte de um momento muito importante da minha formação como um indivíduo, assim como provavelmente fez da sua, que é os seus 20 e tantos anos. Porque aí, meu amor, depois que eles terminam, você começa a se perguntar, será? Será que eu sou exatamente aquilo que eu pensei? Será que, na verdade, eu não sou as coisas que eu esperava que eu fosse? Ou será que eu quero continuar? Tudo bem me conhecer, tudo bem saber como eu vou reagir e compreender quem eu sou em determinado momento ou contexto da minha vida, mas será que eu quero saber? Será que essa é a pessoa que eu quero ser? Eu acho que quando a gente tá nos nossos... de 10 pra cima, tipo adolescência pra cima, 12 pra cima, e depois 20 e poucos, 20 e tantos anos, o nosso objetivo é entender quem a gente é, como se o ser fosse algo assim, talhado em pedra, sabe? Como se o ser já tivesse pronto, só esperando a gente descobrir. E aí o ser, que a gente descobre muito, entre aspas, é igualmente contextual. São as relações que você tem e que te fazem conhecer, ou gostar, ou odiar determinada coisa. São as pessoas que você anda, que te fazem... Enfim, gostar de um tipo de música, odiar outro. São os seus sonhos ou os sonhos dos seus pais que você sonhou por eles, que te fazem escolher determinado caminho. E aí você acostuma, ainda mais quando, enfim, o seu sonho é construir a sua casa sob a rocha, porque você tem medo de construir a sua casa sob a areia. Ainda mais quando você cresce acreditando que saber quem você é e ter uma base, uma estrutura em todos os sentidos é questão assim de ética, de vida ou morte. Esse também é o preço que se paga por ter pais extremamente honestos. Meu pai é desses desesperados por devolver troco e culpados e que acha que tem certeza que a honestidade é a coisa mais importante que um homem tem. Ele é meio que vitoriano, se você não tem uma palavra, você não tem nada.
E eu gosto de ter sido criada assim, eu acho que me fez uma pessoa digna, mas ao mesmo tempo também uma pessoa tonta. Esses dias, inclusive, falando, né, sobre remédios psiquiátricos, eu tô tirando carta, gente. Essa foi uma das coisas que mudaram em 2025. Eu tô começando o processo de tirar carta. E aí eu fui lá no psicotécnico, arrasei no psicotécnico, gente. Mas isso é um tema pra outro podcast inteiro. Mas arrasei no psicotécnico, brilhei assim, sabe? Tipo, eu fiquei bem chocada. Eu pensei, eu acho que eu vou ser uma ótima motorista, porque eu acertei tudo praticamente. A moça falou assim que a minha pontuação lá estava acima da média, que realmente eu tenho uma atenção, né, que é o que os testes do psicotécnico mostram, superior. E eu falei, arrasei muito, assim, parabéns, Nathalie. E aí eu caí na burrice da honestidade de não pensar em mentir e dizer que não, eu não tomava nenhum tipo de remédio psiquiátrico. Ai, gente, no momento que eu disse, no momento em que aquela psicóloga psicofóbica, inclusive, tá, vou fazer uma carta de repúdio, eu até comentei lá no Twitter isso, mas no momento que aquela psicóloga arregalou os olhos para mim e falou, o quê? Você toma remédio psiquiátrico? Meu Deus, que absurdo! Ela não falou assim, né? Ela falou, tipo, isso é o que a face dela dizia pra mim. A voz dela dizia, mas é psiquiatra ou é psicólogo que dá remédio? Ou seja, capacidadíssima, né? Sabia muito bem o que tava fazendo ali. Naquele momento eu me arrependi. Naquele amargo momento maldito seja pai que me deu uma criação digna e me ensinou a sempre dizer a verdade, porque aí o meu primeiro movimento é querer ser honesta. E eu vivo num mundo cão, entendeu? O lobo é o homem do lobo, entendeu? É guerra de todos contra todos. Eu não posso sair por aí dizendo verdades e me expondo. Naquele momento eu aprendi uma lição valiosa. A mentira é útil e necessária. E aí, isso tudo começa a fazer eu questionar aquelas. Aí começa a fazer eu me perguntar se eu não devia ir pro crime organizado. Aquelas, gente, não nesse contexto, né? Não tô me questionando neste nível, mas assim, vocês entendem? São poucas coisas que às vezes fazem a gente perceber que, putz, não foi legal. E talvez o que eu tanto me orgulhava de ser não seja suficiente, eu precise adaptar um pouquinho, né? Pra, sim, mentir no psicotécnico e não ter que achar 1 milhão de laudos, porque agora eu tenho que dar 50 laudos. Ai, Nathalie, mas se você toma um remédio que pode te fazer dormir e matar todo mundo, você realmente precisa de laudo. Gente, meu remedinho é super básico, tá? Eu tomo uma dosagem mínima, tanto é que ele é tudo manipulado, porque é mínimo mesmo. Não me dá problema algum, eu não tenho um problema, sim. Esqueci o nome. Sabe quando você... Problemas físicos decorrentes da ingestão do remédio. Não tenho, de verdade. Então, assim, eu tô de boaça. Claro que os profissionais não tinham como saber, mas, assim, eu fui tão honesta dizendo... Eles realmente acham que se... Não, eles acham. Eu ia falar, eles realmente acham que se eu tivesse o risco de matar alguém dirigindo e eu soubesse disso, que eu posso, sei lá, apagar, porque o meu remédio me deixa muito sonolenta ou me deixa sonâmbula. Será que eles acham que eu ainda assim tentaria tirar carta? Mas sim, gente, infelizmente as pessoas... Enfim, eu não quero mais ficar pensando porque eu tô começando a dar razão pra aquela mulher que me humilhou. Tá vendo? Esse é o problema de ficar refletindo, entendeu? Não posso ter empatia. Maldito seja pai que me ensinou a ser empática e tentar estar na pele dos outros, porque isso também me causa problemas gravíssimos, né, gente? Que é as pessoas cuspirem na minha cara e eu tô, ai, mas tadinha, não tava bem aquele dia, olha eu aqui, eu aguento, ai... Eu vou perdoá-la, mas eu não me perdoo, porque eu deveria ter visto que aquela pessoa era uma cobra cascavel, ela não tem culpa de ser, mas eu tenho culpa de ter permitido a cuspida na cara, o que é completamente fora de nexo, né? Essa linha de raciocínio, mas infelizmente é como o meu cérebro às vezes se funciona. Eu tô tentando mudar, tá? Tô tentando ser uma pessoa mais justa e dar a César o que é de César. Então, se cuspiu na minha cara, eu não vou te perdoar, eu vou cuspir de volta. Tá? Os 30 têm me trazido essa violência. Então, eu sou grata. E é engraçado tudo isso, gente, porque uma das coisas que eu mais, inclusive, trato em terapia é o fato
de eu me sentir assim, eu não quero usar as palavras violentas que eu uso comigo aqui na frente de vocês, porque eu ainda quero o carinho de vocês, não quero dar munição pra vocês me detestarem, gente. Mas eu sou assim, um pouco instável, um pouco assim. Eu decidi no meio do podcast que ele ia ser um podcast que ia terminar no 10º episódio, eu decidi. Isso talvez seja um pouco imprevisível da minha parte e talvez eu precisasse ser um pouco mais consistente e disciplinada. Talvez sim. Mas eu usava palavras violentíssimas pra não, inconsistente, indisciplinada, coisas piores assim que realmente machucam a gente. Porque eu realmente estava tentando dar conta de um padrão, dar conta de uma expectativa social, capitalista, que blá, 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 vocês sabem, cobra a produtividade da gente o tempo inteiro. E a minha psicóloga me ajudou a ver que, na verdade, eu tenho muitas consistências, né? Quando eu olho a minha personalidade, quando eu olho quem eu sou, quando eu olho de onde eu vim, pra onde eu vou, o que eu sonho, o que eu quero ir. Não à toa eu tô num relacionamento de 12 anos, um relacionamento que eu sou extremamente feliz, que eu sou extremamente satisfeita, que eu trabalho, me dedico para que ele continue trazendo satisfação e crescimento para ambas as partes envolvidas nele, eu e Jonas, no caso. Porque somos monogâmicos, né? Caso vocês não saibam. E começar a refletir sobre isso me ajudou a entender que é isso, eu sou essa pessoa. E aí eu falei, putz, legal entender algumas coisas sobre mim, legal me conhecer a ponto de saber onde eu sou estável, onde eu sou instável, o que me motiva, o que me desmotiva e como eu posso usar tudo isso ao meu favor, né? Como eu posso trabalhar a favor dos meus prejuízos e benefícios de personalidade e caráter, sabe? Um péssimo uso de palavras, porque prejuízos são relativos, né? O fato de eu ser inconsistente tem a ver com a minha criatividade. Eu tenho momentos de criatividade, de entrega e momentos de recarregamento, momentos em que eu preciso voltar a me inspirar, em que eu preciso desligar a minha mente, faz parte do processo criativo, mas a gente vive numa sociedade que vai olhar e dizer, não, isso não é suficiente, você precisa estar em um processo criativo e produtivo o tempo inteiro. Você não pode estar num processo criativo e improdutivo, sabe? Em que você só desenvolve, em que você não mostra, em que você não oferece, em que você não monetiza, em que você não dá um fim. Você não pode estar só no processo. Só que aí, gente, como eu tava falando, isso foi aos meus 20 e poucos anos. Nos meus 20 e poucos anos, em que eu estava achando que eu sabia quem eu era, em que eu estava achando que quem eu era aquilo que se apresentava a mim, em que eu tinha certeza que é isso a partir de agora, daqui pra frente, eu me vejo vivendo coisas e questionando coisas que até então eu achei que faziam parte de quem eu era, sabe? Eram traços de caráter, era, sei lá, Divertidamente de novo, gente. Vocês sabem que esse filme mexe com a minha cabeça. Eram as core memories, né? Eram as memórias lá que vão pro fundo da sua mente e transformam você na pessoa que você é. E essas memórias realmente permanecem por muito e muito tempo. No filme a gente vê, você precisa se esforçar muito para mudar o âmago da sua personalidade, mas eu vivi alguns momentos ano passado que realmente mudaram. Processo extremamente violento emocionalmente da minha obra, que eu tive grandes prejuízos financeiros e emocionais, porque sofri meio que um golpe, algumas mudanças em relação a fechamento de ciclos emocionais, familiares também, expectativas que eu tinha com a minha vida e que eu percebi que era isso, eu estava me iludindo e talvez agora eu possa começar de novo com novos planos. Eu tenho dificuldade em sonhar, então abandonar um sonho pra mim é muito caro, porque eu não sei quando eu vou ter outro. Então, tudo isso aconteceu em 2024, durante os meus 30, né? Eu fiz 30 começo de 2024, né? Maio de 2024. Então, agora eu tô, na verdade, na metade dos meus 30. Eu tô indo pros meus 31. Na verdade, eu tô mais da metade. Enfim, eu faço em maio, aniversário. Inclusive, vocês testemunharam um desses momentos. As maritacas, gente. Aqui é assim, todo mundo junto conversando.
vocês testemunharam um desses momentos de transformação, que inclusive foi o último episódio da primeira temporada do podcast. Eu narrei pra vocês um momento pouco depois de eu ter me mudado, né, em que um vizinho falece e eu sou chamada a ajudar com a casa cheia de criança e esposa em estado de choque. E aí sou eu ali, depois de uma tarde no shopping, completamente despreparada para o que iria me acontecer, que vejo a morte tão de frente, de uma forma tão intensa e ao mesmo tempo tão distante, sabe? Tão próxima e ao mesmo tempo tão além do que eu podia, sei lá, sentir ou fornecer para aquela família naquele momento. E é louco que essa foi uma core memory. Aquele momento, na verdade não aquele momento, porque não era sobre aquele momento. Mas eu falo várias coisas no podcast, mas no episódio específico, né? O Ninguém Está no Comando. Mas essa experiência específica, ela criou coisas, trouxe pensamentos, me fez sentir de formas tão específicas nas semanas, na verdade, quase nos meses seguintes, que realmente me transformou, sabe? É como se ela tivesse se transformado em uma bolinha que foi pra um outro lugar de mim, que não ficou só na memória. E é louco que... eu não sei se vocês percebem isso, ou, enfim, ligam pra isso, mas às vezes quando eu tô vivendo um momento muito intenso, eu fico me perguntando, será que esse momento vai ser tão intenso, sabe? Tem momentos da nossa vida que a gente lembra da nossa infância, a gente lembra, enfim, de comidas que a gente comeu, de coisas que amigos falaram, de experiências aterrorizantes ou apaixonantes que a gente teve, e elas marcam a gente, sabe? Elas se transformam nessas memórias permanentes e que elas se transformam nessas exatas memórias permanentes. E eu sempre me pergunto se na época que eu tava vivendo elas, eu sabia que eu tava vivendo elas. Você percebe? Tipo, sei lá, um casamento. Tá, um casamento foi importante, mas eu tenho certeza que mais importante do que o casamento talvez tenha sido o momento em que você e a pessoa que você ama estavam se paquerando ou não sabiam que se gostava e ela vai te perguntar alguma coisa ou vai rir de você ou vai, enfim, tirar uma sujeira presa no seu relógio e ela toca o seu braço e você sente ali naquele momento que seu mundo parou, sabe? Às vezes as coisas que a gente lembra, as coisas que transformam a gente, não necessariamente são as coisas uau, incríveis. A minha formatura. Eu lá sei como foi que eu me senti na minha formatura. Pra começar, eu nem tive, né? Então é por isso que eu trouxe exatamente esse exemplo. Mas sei lá, a primeira vez que eu vi o Jonas, né? Quando a gente se conheceu. Eu lembro desse momento com clareza? Eu lembro, mas muito menos do que ele. Ele, a primeira vez que me viu, ele... tem a descrição completa de como eu tava. Eu acho que eu tava meio absorta, assim. Eu só fui me reconectar e a ficha cair que eu tava lá com ele pela primeira vez, porque a gente namorou 5 anos à distância, né? Então, o momento de se encontrar, ele é muito importante na vida de um casal que namora à distância, né? E que nunca se viu, não só que namora à distância, mas no nosso caso, que se conheceu online. E ele tem essa lembrança vívida. E pra mim, um dos momentos mais vívidos que eu tenho é o momento em que ele me mandou um SMS na época, porque, enfim, era 2000 e pouco, e a gente ainda não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp? Gente, será que 2010 tinha WhatsApp? Não, gente, esse é um mal completamente recente da nossa sociedade. Meu Deus, que absurdo. Foi ontem, gente, 2010 foi ontem. A gente era tão feliz e não sabia. Será que a gente sabia o quão abençoados éramos? Quando estávamos só, no máximo, com o Messenger do Facebook, web? Eu acho que não, né? Nossa, gente, com certeza. Naquela época, os smartphones estavam começando. Eu nem sabia o que era um smartphone. O povo falava, um smartphone. Eu achava que era uma marca de celular. Eu não sabia que era um tipo de tecnologia que te permitia acessar coisas e fazer mais coisas no seu celular do que só jogar joguinhos e telefonar para as pessoas.
Enfim, eu tenho a memória de um SMS que o Jonas me mandou um dia de noite e ele falou uma coisa e naquele momento eu falei, caraca, eu acho que ele me ama. E aí aquilo foi tudo pra mim e eu senti borboletas no estômago e foi tão rápido, tipo, eu não parei pra pensar, nossa, esse é o momento, é o cerne da nossa relação em que eu percebo quão amada eu sou, não. Eu devo ter sentido um comichão na barriga, sorrido e imediatamente respondido a mensagem dele como se fosse qualquer outra, sabe? E aí, anos depois, essa é uma lembrança completamente vívida que eu tenho. Então, eu queria saber que eu tô vivendo momentos importantíssimos quando eles acontecem. A minha teoria é que, né, não é só sobre memória, é sobre sentidos, é sobre você se lembrar como você tava, você se lembrar o que você estava sentindo no corpo, você se lembrar o que você estava sentindo na emoção. Acho que a memória, ela conversa diretamente com todos os outros sentidos. Inclusive, quando eu quero lembrar algo, assim, algum momento, alguma coisa que tá acontecendo, sabe? Tipo, nossa, me lembrar de nunca mais me submeter a essa situação de novo. Eu preciso fazer um exercício, assim, consciente de... Tá, então, como é que eu tô me sentindo? Eu tô com raiva, eu tô revoltada, eu tô me sentindo burra. E eu não posso sentir isso de novo. Será que eu consigo chorar? Porque se eu chorar, eu tenho certeza que essa memória vai marcar de novo. É tipo assim, virou um babado meio mecânico, sabe? As pessoas têm memórias fotográficas, eu tenho memória emocional. Talvez todos nós tenhamos, mas... eu meio que agora tento usar isso a meu favor pra lembrar de coisas que eu quero muito lembrar depois. Tipo, eu não posso esquecer como eu estou sendo otária agora, porque eu sei que se eu esquecer, eu vou ser otária de novo. Então, como é que eu tô me sentindo? Quero me sentir assim de novo? Não quero. Vamos dar uma choradinha pra tentar carimbar, assim, sei lá. Sabe, tipo, pros meus divertidamente verem que, mano, essa memória aqui tá exigindo muitas emoções. É raiva, é tristeza, é nojo. Todo mundo, galera, vem trabalhar. Então, vamos dar importância. Vamos todo mundo lembrar aqui. Enfim, né? A gente tenta. Não somos uma máquina, afinal, mas às vezes a gente desejaria ser. Eu só sei dizer que eu senti vontade de mudar. Senti vontade de descobrir se aquilo que eu achava que eu era de fato. E aí, como é que eu fiz isso? Pintando o cabelo. Sério. Aí você olha e fala, não, eu tô ouvindo essa menina falar. Deixa eu ver quanto tempo. Putz, há muito tempo, eu tenho que terminar esse podcast agora. Eu tô falando muito, gente. Enfim, eu tô vendo essa menina falar há horas sobre a vida, pra ela me dizer que tudo isso foi pra explicar o porquê ela pintou o cabelo. Não, gente, não foi pra explicar só o porquê eu pintei o cabelo. O pintar cabelo, novamente, é uma alegoria, tá? De um processo importantíssimo de descoberta que a gente talvez só passe aos 30 e poucos anos. Que a gente talvez só passe quando a gente percebe que o legal da vida é mudar, entendeu? Que construir a casa sobre a rocha é incrível, mas construir a casa sobre areia às vezes não significa destruição completa, sabe? Bola de canhão destruindo as suas paredes, mas às vezes significa que a sua casa vira mar e vira uma balsa e ela nada por aí e, enfim, ela se movimenta junto com o vento. Sabe? Às vezes a gente precisa ser mais bambu, menos árvore, mais areia, menos rocha. E eu tô nessa fase, gente. Eu tô nessa fase. Eu rasguei a minha revistinha de Quem Sou Eu. Eu rasguei. Pior que eu tenho literalmente impresso 2 ou 3 textos de Quem Sou Eu que eu escrevi pro meu Orkut quando eu era adolescente. Porque a gente ia pra Lan House, gostava das coisas e imprimia. A gente era assim, imprimia música de internet, imprimia depoimento. Eu era assim, pelo menos. E minhas amigas também, que aí a gente botava tudo na nossa agendinha. E eu tenho literalmente impresso, então eu literalmente... Não, agora eu usei literalmente errado. Eu tenho literalmente impresso. Seria certo se eu tivesse literalmente impresso, assim, tipo, imprimi, sabe? Tipo, tatuei. Então o uso de literalmente foi equivocado aqui. Mas eu tenho o meu Quem Sou Eu escrito e rasgarei. Literalmente, rasgarei no sentido figurado de que, tipo, não sei mais quem sou. Quero ser qualquer coisa, menos o que eu acho que sou. Mas também vou rasgar o papelzinho. Não, mentira, eu não vou rasgar, gente. É lembrança, coisas da vida, ué. Eu tenho que me lembrar. Eu não me lembraria que eu era essa pessoa se eu não tivesse imprimido o meu Quem Sou Eu. Dado
A minha ânsia por me descobrir, dada a minha ânsia de saber quem eu era. E aí, gente, vocês se perguntam o que eu tenho a ver com isso. Pra começar nada, podcast é isso. Um fluxo de pensamento egóico e narcisista extremamente pessoal que às vezes cabe na sua vida e você se identifica profundamente. Então, realmente, a maior parte das pessoas não tem nada a ver com o que a maior parte das pessoas compartilham online, mas há uma parte que lhes cabe, querido ouvinte ou assistente, dependendo de onde você estiver. A parte que lhe cabe é que eu estou preparada para abrir mão de uma verdade absoluta que eu tinha sobre mim, que meu pai, extremamente ético e honesto, me passou, que é o medo de decepcionar as pessoas. Eu estou preparada para decepcioná-las. Eu estou, gente. Eu quero estar, eu desejo, eu almejo, eu busco. Aí vocês vão falar, nada ali. Isso não é novidade, você me decepciona quando você foge do podcast. Eu sei, tá? E eu me culpo por isso. Não quer dizer que isso vai mudar. Mentira, gente, vai mudar sim. Ai, chuva de promessas. Não, vai mudar sim, porque eu tenho equipe agora, eu tenho mais gente trabalhando comigo, porque maturidade, né, gente? 30 anos, a gente precisa mudar de fato uma hora, assim, literalmente. Usei certo? Fica aí o questionamento. Mas eu agora não vou sofrer por isso. Antes, gente, até tipo uns meses atrás, se eu decepcionava alguém ou se eu me decepcionava, na verdade, assim, eu sou muito de boa pra me decepcionar. Isso, inclusive, é algo que eu tenho que mudar. Eu tenho que valorizar muito a minha automoral, entendeu? A gente tem que aprender a ficar triste quando a gente decepciona a gente mesma. A gente tem que ficar feliz decepcionando os outros, né? Sempre pensar, eu tô ensinando uma lição valiosa pra essa pessoa. Baixa as suas expectativas, entendeu? E com a gente não, com a gente tem que ficar triste quando a gente se decepciona, porque o nosso maior compromisso tem que ser a gente e não é o outro. E eu sempre me preocupei em não decepcionar o outro. E aí até um mês atrás, quando eu era a pessoa que morria de medo de decepcionar o outro, eu simplesmente ficaria me batendo no quarto e, meu Deus, que decepção eu fui, meu Deus, o que eu faço agora, meu Deus, como retornar, como voltar com o meu podcast quando meus queridos ouvintes sabem que eu simplesmente desapareci sem nem avisar, como eu vou explicar para as pessoas que eu tava mal da cabeça, que eu desmamei do meu remédio psiquiátrico, isso fez com que eu entrasse num fluxo louco, literalmente louco, que a minha vida e todas as minhas certezas se perderam e a minha casa e o pó da obra que me adoeceu, como eu faço para voltar quando eu decepcionei as pessoas e o que isso causou, gente, o que isso causou? Isso causou meses sumida. Era para eu voltar, gente, em janeiro com esse podcast, tá? Eu tenho todos os temas do que eu quero gravar, tudo pronto, sabe? Planejei voltar a gravar em vídeo, planejei várias coisas, assim. E o que adiantou eu ficar triste por decepcionar os outros? Nada. E lhes cabe saber que a minha tristeza com a minha decepção para com vocês só me impediu de quebrar esse ciclo decepcionante e voltar pra cá. E agora que eu tô, foda-se se eu decepcionei, eu tô aqui, olha como é que a gente ganha. Eu tô aqui, gente. Entendeu? É sobre isso, galera. Basicamente era isso o vídeo. Era eu querendo contar o que me aconteceu, por que deu ruim, por que eu sumi, porque deu ruim mesmo. E como eu tô voltando uma nova mulher sem medo de decepcionar, pelo menos no último mês. Vamos permanecer assim, né? Exige um trabalho mais enérgico, não é só desejar, eu preciso me dedicar, entendeu? E, claro, vocês já foram vítimas disso antes. Não pretendo mesmo testar as minhas novas habilidades decepcionante com vocês, tá? Eu vou tentar decepcionar outras pessoas ao meu redor. Então, fiquem tranquilos. Aqui a gente já tá garantido porque vocês já sofreram, gente. Vocês já sofreram. Pessoal do YouTube também já sofreu. Então, vou parar de decepcionar no YouTube também. Vamos ter vídeo, vamos ter ASMR. Porque eu tô gostando muito dessa coisa do áudio, né, gente? Eu amo áudio, eu amo ASMR. Então, inclusive, se você quiser me acompanhar no YouTube, canal Nathalie Neri, eu tô fazendo vídeo de ASMR toda semana, te juro. Toda semana. Ai, gente, como é bom estar de volta, que saudade de vocês. Pô,
Ai, gente, fica aqui comigo, hein? Fica aqui comigo porque vai ter bolo, entendeu? Quero falar sobre muitas coisas, quero contar pra vocês, quero compartilhar vários pensamentos, várias reflexões que eu tive nesses últimos meses e que eu fiquei falando comigo e com os meus próximos, mas eu quero falar pra vocês que estão aí me ouvindo, tá? E a gente também tem essa super novidade que, enfim, eu tô muito feliz e que mostra a minha mudança como adulta, sabe? Estamos agora com um Orelo, eu vou fornecer um conteúdo exclusivo pra você lá. Você pode me acompanhar, o valor fixo de R$10, vai ter um conteúdo semanalmente em que eu vou responder perguntas de vocês, inspirada pelo Orelo e pelos conteúdos que vários amigos que são super profissionais que eu tenho, como Edu, Fi, Lorelai, o pessoal do Wanda, enfim, várias pessoas que eu acompanho fazem. Então, e aí você pode mandar perguntas, mandar suas dúvidas, mandar os seus sentimentos, a sua confissão, na verdade, porque o confessionário agora vai ser no Orelo, pro e-mail apocalípticasdosúltimosdias@gmail.com, que eu vou te responder assim, com tempo de sobra. A gente vai mergulhar profundamente nas suas questões, tá? Quero muito estar com vocês. É uma forma, claro, de apoiar o meu trabalho em todas as redes. É uma forma de me apoiar no YouTube, é uma forma de me apoiar aqui. Eu acho que o formato de apoiadores, ele traz muita autonomia para o criador, porque a gente geralmente acaba ficando muito ansioso, dependendo de marca e etc. E eu quero sentir que eu produzo única e exclusivamente para sanar os desejos de vocês, para que a gente possa compartilhar experiências. E para isso é legal que a gente tenha algo mais autônomo, mais independente. E aí, nesse sentido, o Orelo vai me ajudar demais. Então, conto com você lá, tá? A gente não vai ter momento de sabedoria, porque, como vocês viram, é sobre isso. A gente só tava se atualizando, né? Construa, assim, sua casa sobre a rocha. Eu tô falando que eu super mudei, que, enfim, eu mudei. Mas o que importa não. Eu acho que no fim do dia é sobre entender o que vale a pena mudar. Porque às vezes a gente se apega tanto ao que a gente é e às vezes as coisas só estão te prejudicando, sabe? Às vezes é isso. Eu aprendi que eu preciso aprender a mentir. Eu preciso ser mais safa. Eu preciso ser mais reflexiva porque... é isso, agora eu tô fodida com o meu psicotécnico, entendeu? Minha carta vai durar menos, porque o povo acha que eu vou cair dura no meio do volante só porque eu tomo um negocinho super de boa, gente, que não me dá nada. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até o nosso próximo encontro dominical. Um beijo, saudade de vocês. E se essa reflexão te foi útil de alguma forma, considere apoiar o meu podcast pela Orelo, o Confissões dos Últimos Dias, e permitir que eu me intrometa na sua vida semanalmente com conteúdos exclusivos. Assim você apoia o meu trabalho em todas as redes sociais e dá vida longa ao podcast. Paz em ti.